Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. Nós estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e hoje a nossa convidada é Adriana Belletti, nutricionista e especialista em promoção do desenvolvimento infantil pela USP. Bom dia, Adriana. Bom dia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da alimentação durante a gestação e no pós-parto. Enfim, que você trouxesse para nós um olhar da nutrição para o desenvolvimento infantil. Bom dia. Bom, a gente tem que lembrar que desde o momento que essa mulher descobre que ela está grávida, muita coisa passa na cabeça dela, né? Como que vai ser? Se vai ser tudo em ordem, se não vai ser? Será que eu vou ter mais fome ou não? Porque é um período onde muitas pessoas vão se envolver com aquele assunto. Então tem gente que fala que tem que comer por 2, tem gente que fala que tem que comer melhor, que realmente tem. E aí ela fica naquela sensação do que fazer, o que não fazer. Isso na gestação. Então a gente geralmente indica que a gestante, ela coma várias vezes ao dia, que ela qualifique o que ela está comendo, ao invés de produtos industrializados, ela parte para os produtos mais naturais, né? De época, para não encarecer também, onerar, né, a alimentação do lar. E conforme os trimestres vão passando, existem as mudanças, né? No primeiro trimestre, geralmente, elas sentem um pouco mais de fome, porque existe aquela mudança do corpo, o corpo se preparando até o final da gestação. No segundo trimestre, já começa a ficar mais ameno o apetite, né? Porque a barriga já está crescendo, já tem um pouco de peso.
E no terceiro, a gente pede para que fracione mais as refeições. Coma várias vezes em pequenas porções. Porque como o útero já está grande, a barriga já está bem volumosa, o que acontece? Pressiona um pouco o estômago, né? Pressiona o intestino. Então, se eu fizer uma refeição grande com líquido, vai me dar uma azia, que é muito comum. E isso incomoda muito a gestante. Ela não sabe se foi o que ela comeu, o que está acontecendo. E como é comum na gestante, acho que é comum, mas existe um sofrimento dessa azia. Então a gente pede para que fracione, coma, mas com menos líquido durante a refeição, coma seus vegetais, né? Que coma carne, o arroz, feijão, esqueça um pouco os refrigerantes, isso ao longo da gestação, não só nesse último trimestre. E que o ganho de peso seja assim, razoável. A gente pensa que até o terceiro mês a gente não precisa ganhar muito peso, porque o peso mesmo é do bebê, que acontece a partir do sexto mês. Então, controlar esse peso para que a mãe depois não se sinta fora do peso depois da gravidez, que não tenha complicações na hora do parto, ou uma pressão arterial elevada, ou que apareça de repente uma diabetes tipo 2 gestacional, que depois do parto volta tudo ao normal, mas que não tenha esses tipos de estresse, que seja uma gestação tranquila, que não tenha essas intercorrências. Adriana, a propósito do primeiro trimestre, você poderia falar um pouquinho para a gente em relação às náuseas no início desse período, que não são incomuns, Muito né? comuns. Eventualmente, alguns sintomas que são um pouco mais fortes, assim, mais marcantes, inclusive por conta da notícia da princesa Inglaterra, né, que teve aquele mal-estar e precisou ser internada e tudo. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa relação do primeiro trimestre e a alimentação? O primeiro trimestre, como é que eu vou falar? A emoção está muito misturada com o que é vou ter um bebê, né? Então, assim, está muito ainda no imaginário. A mulher, ela se torna mãe, né? Ela não é mãe por ser mulher, né? Então, esse saber que está grávida é uma mistura de tudo. Será que eu estou preparada? Será que eu não estou? Então, acontece que o psicológico dessa mulher, nesse momento, interfere nessas sensações. Tem mulheres que têm queda de pressão, passam mal, tem essas tonturas, que é comum, só tem que estar alerta, né, para não cair. E os vômitos também são, porque, como eu disse, é uma coisa muito fora ainda da realidade. Mesmo tendo outros filhos, né, você sabe que está grávida, mas cadê o bebê, né? Está ainda no processo de formação. Tem estudos que falam que o vômito está meio que relacionado à não aceitação da gestação, mas inconsciente. Não é porque aquela mulher não quer aquele bebê, não é isso. Mas ou até a ambivalência dos sentimentos, né? Como nós falamos na nossa conversa com o psicólogo Lucas, né? Isso. Os sentimentos ambivalentes, quer dizer, o desejo e ao mesmo tempo o temor, enfim, essa duplicidade, essa ambiguidade nos sentimentos. Exatamente, né? É muita coisa. Então a gente oferece alimentos mais gelados, que tem uma aceitação melhor pelo estômago, que está sensível ao vômito. Não frituras, porque pioram a sensação e a digestão fica mais lenta, né? Quanto mais fritura a gente come, a digestão fica muito mais lenta. E geralmente alimentos que têm maior facilidade de digestão. Frutas, sucos, gelados. Né? Se não está conseguindo comer a comida, substitua por um pão ou alguma outra coisa, sopa. Mas que a gestante se observe e perceba o que é aquilo que está fazendo bem. Se eu tomar um suco gelado faz bem, então vamos hidratar com o suco. Não vamos, eu tenho que comer, então, mas aí vem o vômito. Então é melhor às vezes dar uma calma nessa sensação. Porque água de coco. Uma água de coco, qualquer coisa que não desidrate e que ela não se sinta fraca, né? Porque dá uma fraqueza. E saber que aquilo ali vai passar, né? É um processo. Então eu tenho atendido muitas gestantes com vômito. É comum. Muito comum, e eu achei que o número aumentou.
Então é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, porque isso pode dar um reflexo diferente depois quando ele tem um bebê, né? Como o Lucas nos ensinou, né, naquele dia. Então já é um olhar diferente que a gente tem que ter para quando a mulher refere ter muito vômito ou ter que até ficar hospitalizada. E passada essa fase que, felizmente, os pequenos desconfortos que às vezes acompanham a gestação, eles são muito facilmente esquecidos. Sim. Né? Rapidamente esquecidos. Então, a fase seguinte, às vezes, pode vir acompanhada de uma certa ansiedade, e essa ansiedade se refletir na quantidade de comida? No volume de comida? Sim, porque é uma coisa involuntária. Já que eu não comi, né, eu tive muito vômito, então agora eu vou tirar o atraso, né? E não é legal isso. Volta gradativamente a comer normalmente. E saber que o líquido é muito importante, porque a gestante, ela incha um pouquinho, né? Toda gestante incha, principalmente no final da gravidez, porque todo aquele líquido, um inchaço normal, não é um inchacinho, vai servir para a fabricação do leite depois que ela tem o bebê. Então aquele líquido que está ali no corpo vai ajudar para ser o líquido do leite. Então isso é fisiológico. Então a gente não pode ter aquele inchaço severo, né? Que não pode ficar muito em pé, o pé da gestante fica parecendo um pãozinho. Aquele inchaço normal de gestação. Então líquidos, sucos de fruta natural, frutas, saladas, arroz, feijão, carne, frango, ovos, isso tudo tranquilamente. O que eu peço para de vez em quando, se não dá conta de não ficar sem, são os produtos industrializados. Mas como é um período de 9 meses, e depois a gente pensando que essa mãe vai ensinar o bebê a comer, eu acho que é um bom ponto de partida para se for mudar a alimentação. Né? Porque ele vai ter que ensinar o filho depois. E a gente sabe que não é fácil. E se ela já tem esse hábito, fica muito mais fácil. Né? Isso falando da gestante. E aí falando um pouquinho agora de quando essa mulher gestante se torna mãe verdadeiramente, né? Teve o bebê, aí a gente tem que pensar num olhar bem mais ampliado ainda, porque tudo mudou. Agora ela tem que amamentar, tem que cuidar do bebê, da casa, se tiver mais filhos, do marido, tem que elas já pensam, eu vou voltar a trabalhar. Então é um misto de muita emoção. E a gente sabe que também é um misto de muita receita, que vem da mãe, da sogra, do vizinho, da tia. E essa mãe fica assim, meu Deus, será que eu estou ou não fazendo certo? E isso causa nela uma ansiedade misturada com um medo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então o apoio é fundamental, não assim ditando regras, mas apoiando aquilo que ela está fazendo. Assim, como você vê, Adriana, como você acha que é possível a gestante se preparar melhor para esse período de amamentação, no sentido de se fortalecer com informações concretas, com informações reais? Porque a gente sabe que o leite materno, ele é um alimento muito completo. Sim. Por outro lado, a gente também sabe que existem dificuldades reais no período da amamentação, especialmente na preparação dos mamilos, na preparação psicológica para estar tão disponível como é necessário ao longo desse processo. O que você acha que a mulher pode fazer para se preparar um pouco antecipadamente para essa vivência? Bom, nas consultas ao ginecologista, né, eles olham bem as mamas para ver se tem o bico. Tem mulheres que têm o bico inverso, né? Então, massagens durante a gravidez, para que esse bico já vá indo para fora, né? Para que na hora do amamentar facilite. Mães de primeira viagem, principalmente, porque aquelas que já têm seus bebês já sabem quais foram as dificuldades com a mama, mas mesmo assim fazer esse trabalho de massagem para o bico ir
como que eu vou falar? Ele se exteriorizando, não ficar voltando para o lado externo. Isso. E a gente tem que lembrar que existe uma canseira muito grande dessa mãe, desde a hora do parto até as crianças fazerem 50 anos. A canseira existe, mas a preocupação nesse pós-parto, na puericultura, né, e para a puérpera, é assim: o bebê mama de hora em hora, ou de meia em meia hora, é livre demanda, na hora que ele quer, tem que dar o peito. Não existe aquela coisa de só de 3 em 3 horas, ou quando ele chorar, ou... Não, tem que dar o peito, porque esse dar o peito vai estimular essa mãe a fabricar mais leite, porque a gente sabe que não existe leite fraco. Existe a fabricação menor ou maior, né? O volume desse leite, que é a diferença de cada mãe. Então, fraco não existe. É essencial para o desenvolvimento dos músculos da face, da cavidade oral, da dentição, do afeto, né? Do vínculo entre a mãe e o bebê na hora do amamentar, aquela coisa do pele a pele, olho no olho, isso é importante. O apoio dessa família ou dos amigos para essa mãe que está desprendendo maior energia para cuidar dessa criança, né? Porque se a gente parar para pensar, a amamentação, ela desgasta a mãe, né? Que ela tem que estar se alimentando bem, tomando muita água, que a gente fala líquidos, mas aí elas escolhem os líquidos, mas é água mesmo, água de coco, porque quando o bebê está sugando, a primeira coisa que a mãe percebe é que a boca seca. Então isso significa que está faltando líquido, ou que precisa, né? Então, aquela jarra, aquela garrafinha, o que tiver perto para estar tomando durante o aleitamento e durante o dia é muito importante, tá? E pensar um pouco nesse misto de emoção. Eu sempre falo que as mães sempre ficam na dúvida se estão ou não fazendo o correto. E por isso o apoio, né? Então a gente tem os postos de saúde, temos a Santa Casa, que tem o banco de leite, tem uma equipe que orienta, né? Se a mãe tem muito leite, o que fazer? Né? Tá doendo a mama, liga no banco de leite, eles vão até a residência, eles dão as orientações. Pode ser doadora de leite materno para o banco de leite, né? E sempre pensar que hoje são 4 meses de licença maternidade. Então, se for voltar a trabalhar, pedir o apoio, a orientação de como tirar esse leite para que a criança não fique sem o leite materno, pelo menos até o 6º mês. Dá para fazer, não é trabalhoso, só que tem que querer. Então, tem as orientações, ordenha o leite, se a criança vai para a creche, leva o leite para a creche, as professoras dão, ou mesmo a mãe que tiver o período que pode até a escola fazer isso, vai e faz. Então, tentar no máximo estender esse aleitamento até o 6º mês, porque até o 6º mês é exclusivo, então não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de suco, não precisa de nada. A partir do 6º mês que inicia os outros alimentos, né? Os sucos. Então, é assim, é um período de muita turbulência. A gente não pode achar que está sendo fácil, porque não está. Então, o apoio é fundamental. Em todos os aspectos. O apoio bom, não o apoio crítico. A gente sabe que existem alguns mitos em relação à amamentação. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os mitos mais comuns, né? O que você mais ouve e o que você acha que nós, enquanto programa Primeiríssima Infância, podemos fazer ou continuar fazendo para trabalhar um pouco essas ideias e para poder trazer a atenção maior do público para, de fato, as orientações mais concretas, que atendam mais às necessidades concretas das mulheres, né, que amamentam. Eu sempre falo que elas sempre questionam, né, comer a canjica, tomar cerveja preta e outros alimentos que as avós, às vezes as avós delas são até vivas, então elas ainda têm essa cultura. Eu falo assim, não precisa falar que não vai fazer e nem que é bobagem. Aceita a indicação dessa avó e saiba que não é isso que vai te resolver. Para não estar um conflito, porque conflito cultural e de mito é muito complicado, né? Então, assim, aceita, ouve, fala, tá bom, mas saiba que é o líquido, é a água que realmente vai fazer
aumentar o volume do leite, né? Porque precisa de líquido, então é o volume de água que a gente ingere que ajuda, e o sugar do bebê, claro, que é fundamental, que ajuda a fabricação desse leite. E uma alimentação equilibrada. Normal, da mesma forma que na gestação não se come por 2, no aleitamento se come normal. Às vezes aumenta um pouco o apetite, porque você está demandando muita energia, né? Mas fazer escolha, o que eu vou comer? Né? Não comer por comer, para encher a barriga, né? Eu sempre falo que a gente tem a diferença do nutrir e comer. Comer é você comer qualquer coisa, encher a barriga e não sentir a fome, né? E nutrir é você se alimentar daquilo que realmente é legal, que todo mundo tem uma noção do que é uma alimentação colorida, que é o nosso básico, não sai do arroz e feijão, da salada, do legume, da fruta e do leite. E continuar fazendo, seguir o que fazia na gestação no aleitamento. E, consequentemente, a mãe voltar ao peso de antes da gravidez, né? Ter o seu corpo voltar ao que quase era antes, porque ele não vai ser igual, a gente tem que ser claro nisso, porque tem mães que se preocupam com essa coisa, ai, meu corpo, e aí entra num outro conflito que também é complicado, porque muda, né? A gente muda a silhueta, não que fique pior, mas muda, fica com uma cara de mais mulher depois que se torna mãe, né? E tem mulheres que se preocupam muito com isso. Então, se fizer uma alimentação legal na gestação, no aleitamento, não tem como não ficar legal depois disso, voltar ao que era antes, parecido pelo menos, né? Tem mães que se preocupam com isso. E também tem mães que não se preocupam tanto, mas passam a se preocupar quando o bebê já nasceu, já tem 2 anos e percebe que as coisas não estão como eram ou parecidas como eram antes. Daí vem as tristezas em cima disso, que também a gente trabalha com isso. Né? Você diz que o seu trabalho ele acontece nas unidades básicas de saúde com grupos de puérperas, é isso? Temos grupos, temos as puérperas e as gestantes que às vezes querem conversar rapidinho, particular, né? Às vezes não se sentem à vontade no grupo, a gente bate um papo, porque tem a enfermagem que está muito mais próxima dessa gestante e dessa puérpera, por fazer visita ao domicílio e atendê-la no posto ali, né? Tá aberto para elas. E os agentes comunitários, que também às vezes trazem algumas informações para a gente. Então é um apoio que elas têm. E que a família também, que eu sempre falo, o pai tem que ir junto, ou o pai da criança, ou o companheiro daquele momento, para ele percebendo as modificações que essa mulher está tendo e as dificuldades que ela vai tendo, para ter um apoio mais próximo. Se não tem um companheiro, uma amiga, uma prima, a mãe, a sogra, quem se achar, a pessoa se achar tranquila, que se sinta apoiada e que naquele momento vai fazer a diferença para ela. Pela sua experiência, de que forma você acha que, o quanto e de que forma você acha que incide a opinião e a participação do homem nesse processo da amamentação, Adriana? É importante, porque sem querer ou não, a mama e a mulher ficam só para o bebê, né? E tem toda aquela mudança fisiológica da mulher. E às vezes o homem não está preparado para não ser mais aquela mulher que sempre foi, né? Tem aquele período que é do bebê. E tem homens que acham que a mulher não está sensível, que não é tudo aquilo, que é só uma gravidez ou é um período que a mulher está amamentando. Então aí tem aquele conflito mais relacionado ao marido e mulher. Que isso reflete nos cuidados, muito intimamente. Isso existe um reflexo muito grande. Então, se ele acompanhar essa mudança que essa mulher está tendo desde o início, ele vai levar de uma outra forma. Ele vai aprender coisas que ele não sabia, ele vai ensinar os colegas que não sabiam, vai estar mais presente em alguns momentos que, de repente, ele sai, né? Para não participar do estresse. Tem gente que, às vezes, para não participar do estresse, prefere sair. É um momento, às vezes, que a mulher está esperando maior apoio, mesmo que em silêncio. Não precisa, né? Mas estando em silêncio ali, você sabe que tem alguém que na hora que você precisar, tá ali para qualquer coisa, para segurar o bebê, para trocar uma fralda, para desligar o fogão, para abrir
a porta que tem alguém chamando, porque as visitas acontecem, né? Então é tudo novo. Então, se tiver esse apoio e entender o que está acontecendo, é muito mais tranquilo para a mãe e, consequentemente, para o bebê. E favorece o processo de aleitamento, de cuidados, de atenção, convívio familiar. Imagina uma mãe que já tem 3 filhos, tem um quarto. Então, quer dizer, ela tem que cuidar do bebê, dos outros 3, da casa, do marido. E não é fácil. As mulheres que estejam nos ouvindo, elas sabem bem disso. Então, aí reflete outras coisas, estresse desnecessário, né? E eu penso que uma fase que se sucede ao processo de amamentação exclusiva é a fase do início da ingestão dos alimentos pastosos, sólidos. O que você poderia trazer para a gente de informação em relação a esse tema? É interessante, porque toda mãe refere, meu filho não come. E aí você vai observar, o filho come. Mas não come a quantidade que a mãe gostaria que ele comesse, porque é uma coisa assim, tem que comer bem para as pessoas saberem que eu estou cuidando bem daquela criança. Tem esse reflexo, né? Tem que estar limpinho, alimentado e bem vestido. Para os outros. Então isso demanda uma responsabilidade muito grande das mães. Então elas passam a achar que a criança não está comendo. Principalmente quando as crianças estão começando no suquinho, na frutinha amassada, depois vão para as papinhas de legume, que depois vai para um pedacinho da gema, que depois vai para a carne e os feijões. E é um momento de grande angústia da mãe, porque muitas vezes a criança ela vai cuspir, porque é uma textura diferente do leite. Então tem estudos que mostram que para você falar, meu filho não gosta de mamão, um exemplo, ele tem que ter experimentado 11 vezes esporádicas. O que é isso? Não é uma agora, uma daqui a pouco. 11 vezes, 11 é um número engraçado, mas foi o estudo. 11 vezes ele vai vomitar, ele vai cuspir, vai rejeitar de alguma forma, não vai engolir, ele vai rejeitar aquele alimento. Então são 11 vezes diferentes que você vai ter que ter a paciência de ver se realmente ele não gosta daquele alimento. Porque a maioria dos bebês, eles botam a linguinha para fora, joga a fruta, joga qualquer coisa e vai falar, olha aí, não gosta. E aí você passa a não oferecer. E aí o que acontece? Você fica com um nicho muito pequeno de opções. Daí você passa a dar sempre as mesmas coisas. E muitas vezes essa criança gosta. E aí vai ter problemas quando entrar na escola, que não vai comer a comida da escola. E que daí a mãe, por comprar a paciência, eu converso com elas e eu brinco, que eu falo que pra gente comprar a paciência da hora das refeições, a gente dá mamadeira. Né? Porque a criança bebe o leite. Então, é um período de novo estresse, um estresse diferente, que é introduzir os alimentos, para ele escolher as texturas, os sabores, o doce, o salgado, o azedo, o amargo, para quando estiver na fase adulta ou na adolescência, comer de tudo. A gente sabe que tem gente que não come muitas coisas, ou por não ter sido apresentado, ou por não gostar da cara, ou por não gostar do gosto, ou por não ter sido estimulado nessa fase, passa a comer poucas variedades. Sempre a mesma coisa. Então a paciência da mãe nessa hora é muito grande. A propósito dessa questão da paciência, eu gostaria de conversar um pouquinho com você e refletirmos sobre a relação afetiva que envolve a alimentação. Recentemente, após uma capacitação, uma das capacitações que a gente teve de profissionais aqui do município, foi feita por consultores especializados e trazidos pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Nós iniciamos nos CEINs, nos Centros de Educação Municipal Infantis, alguns projetos voltados para a alimentação. Eles diziam respeito à qualidade nutricional dos alimentos oferecidos e da relação afetiva que se estabelecia no momento das refeições. E a Adriana esteve muito próxima desse trabalho nas unidades de educação infantil e eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre a relevância desse aspecto da alimentação. Foi muito bacana. Antes
eu encontrar com o grupo de mães, que eram os grupos da mãe naquele CEIM, eu pedia que elas mandassem uma dúvida que elas tivessem a respeito da alimentação do filho. O que você acha que seu filho... O que você quer saber sobre a alimentação do seu filho? Antes de ir. E aí eu recebia esses papeizinhos onde estava escrito: meu filho não come verdura, meu filho não come, ele só toma leite, ele não gosta. Então eu já chegava nesses grupos com as respostas das dúvidas. E nesse bate-papo, né, porque não era palestra, era uma roda de conversa, eu fazia uma reflexão com as mães assim: a maioria trabalha? Trabalha. Que hora chega em casa? 6 horas da tarde. Ou na hora que pega a criança na escola, é a hora que chega em casa. O que essa mãe tem que fazer quando chega em casa? Tudo aquilo que talvez não tenha conseguido fazer antes, porque estava trabalhando em outro lugar que não era a casa dela. Então ela tem que fazer o jantar, tem que recolher uma roupa do varal, lavar uma roupa, não sei, dar uma arrumada na casa, não sei, mas alguma coisa ela tem que fazer, estando cansada já do trabalho que ela executou durante o dia. E o que acontece às 6 horas da tarde em toda a residência? Está todo mundo cansado, com fome e irritado. Aí eu pergunto: estão todos assim como estão aqui, sentados, tranquilos, à mesa durante o jantar na residência de vocês? Era engraçada a reação, porque todos começavam a rir. Porque cada um tinha um prato, um cômodo da casa, ou a mãe estava correndo atrás da criança para dar a refeição. É um estresse. Daí eu falo: por um acaso vocês têm, assim, vocês colocam o prato da criança junto com vocês à mesa e deixa eles mexerem na comida, deixar cair aquele arroz no chão, que depois vem outro filho, pisa em cima e você tem que... a cozinha é lá pelas 7 da noite. Daí todo mundo: pelo amor de Deus, isso não. E aí o que eu falo? Se a gente tem um tempo para sair de casa, para ir numa reunião de pais, onde todos ficam sentados, porque a gente senta nas mesinhas que as crianças fazem as refeições. Normalmente. Vocês estão assim em casa, sentados, conversando, tranquilos? Daí todo mundo falava assim: todo mundo não, mas a grande maioria não. E aí qual é o prazer daquela refeição? Nenhuma. E muitas vezes aquela criança que tem 1, 2, 3 anos, o que ela vai preferir? Tomar um leite. A mãe dá o leite, dá mamadeira, já que não conseguiu comer o prato de comida, bota lá no sofá, né? Daí eu falava assim, né, mãe? Bota no sofá, liga o desenho, dá uma mamadeira, daí você vai fazer o que você tinha que fazer, porque você não deu para fazer durante o dia. Então, isso é real. Aí a gente conversava mais um pouquinho e eu pedia para que quando elas voltassem para casa, pensassem nesses 30 minutos, que seria das 6h30, 7, das 7, 7h30, não prolongar muito, porque as crianças não têm o mesmo horário de alimentação que os adultos, né? Elas estão com fome, elas vão ficar chatas. Elas vão ficar piores do que o normal. E os pais que estavam nessa reunião também tinham uma incumbência de tirar a roupa do varal, de fazer algumas coisas que muitas vezes não faziam. Sentavam, esperavam o jantar assistindo televisão, e a mãe com a criança aqui de um lado, a outra do outro, e fazendo os afazeres. Então, se for dividida a tarefa, fica mais fácil, né? E fica menos estressante, não sai briga, as crianças não assistem discussão de adulto. É tanta coisa que fica misturada nesse horário. Aí você vai ver tudo por causa da hora do jantar. Tudo porque tem que fazer o jantar, né? Daí a gente discutia, fazer mais no almoço, deixar um pouco no jantar ter que finalizar para ficar mais rápido. E aí sai várias discussões. Mas foi legal a reflexão de que realmente aquele momento não era igual da escola, onde todos estão sentados à mesa, estão ali conversando e comendo ao mesmo tempo, né? Tem assim, come, anda logo. Então esse estresse não é legal. E aí passa a não comer direito mesmo. E por outro lado, me parece importante ressaltar que a relação que se estabelece, ou a qualidade da relação que se estabelece no momento da refeição, ela contribui significativamente para a formação desse vínculo entre os membros da família. Na educação infantil, entre os adultos que atendem as crianças, que são promotores do desenvolvimento,
e as próprias crianças e as suas famílias também. Sim. Né, Adriana? Sim. Parece que existe uma desinformação. Eu entendo que nesse processo que nós vivemos aqui no município, houveram muitos esclarecimentos, oportunidades dessas trocas que você e as educadoras e as encarregadas e os diretores das creches realizavam, e isso trouxe muito benefício porque também mostrou que a relação com o alimento que o adulto tem, muitas vezes, certamente, foi influenciada em grande parte pela relação que teve início lá na infância. O que você pode falar sobre isso pra gente? Eu dou um exemplo que é muito assim, interessante. Quando a criança está começando a andar, cai muito, né, se machuca, as avós, às vezes até os próprios pais, eles têm aquela coisa de dar um docinho para a criança parar de chorar, né? Não tem? A criança caiu, ralou o joelho, machucou, fala, toma uma balinha. Naquele momento, aquela dor do joelho, ela vai passar rapidamente, né? A não ser que tenha sido machucado super, assim, severo. E aí a criança para de chorar. Tudo bem, isso foi lá na primeiríssima infância, tranquilo. Aí começa aquela fase da adolescência, da fase adulta, onde vem outros conflitos, né? Os conflitos das idades, das mudanças. E aí o interessante é que a gente percebe que essas pessoas, elas vão atrás dos chocolates, dos leites condensados, como se eles fossem fazer o mesmo efeito nas dores, como se fosse aquela arranhadinha no joelho que foi lá atrás. Então, perceba que tem um reflexo em tudo, né? Daí, quando eu dou esse exemplo, o pessoal fica, nossa, por isso que quando eu tô nervosa, eu tô com algum problema, eu tenho que comer alguma coisa doce, né? Porque dá aquele prazer instantâneo, mas aí eu pergunto, resolveu o problema? Não resolveu. Então, esses estímulos de que, come mais um pouquinho, fez um prato de gente grande para uma criança comer, eu falo, gente, presta atenção. Gente grande é gente grande. Criança é um pouquinho de cada coisa. Se quiser mais, ela vai falar, quero mais. Agora, ficar insistindo num super prato para falar, bom, já comeu, agora eu estou livre dessa incumbência, a pessoa vai ficar estimulada durante tantos anos que quando for adulto vai estar estimulada também, vai comer bastante. Isso é estímulo. Desde a fala até engatear, até o andar, até o comer é estímulo. Então tem um reflexo depois. Não é instantâneo, mas a gente vai ver esse reflexo lá na fase adulta. Ou até antes, né? Na adolescência, onde aparecem muitas mudanças, né? No desenvolvimento, nas sensações, nas emoções. E aí, quando eu falo isso, a gente dá risada junto, porque é fato. Né? Quem nunca viu uma criança chorando, vai lá e dá um pirulito, dá uma balinha, dá um chocolate. Né? E até às vezes eu brinco com os pediatras que tem balas dentro dos consultórios, porque as crianças choram, porque vai abrir a boca, vai fuçar, já imaginou, sei lá, sendo invadida por várias luzes, e a criança vai se assustar e vai chorar. Daí vem hoje tem uns que dão bexigas, dão outras coisas, dão uma bala. Eu falei, puxa vida, mas a gente dá risada, né? A gente vai discutindo e vai tentando mudar algumas coisas, né? Bem, nós estamos terminando então o nosso programa e eu quero agradecer a sua presença, Adriana, a enorme contribuição que você tem feito para o trabalho da Rede Crianças Amadas Adultos Seguros, e abrimos um espaço para as suas considerações finais. Eu queria também agradecer e falar para todos que estão assistindo, que conhecem pessoas que são atendidas pela rede pública de saúde, de que temos equipes que foram capacitadas, que estão preparadas para dar qualquer tipo de informação, né, a respeito das dúvidas do decorrer dessa gestação, do pós-parto na Santa Casa, do pós-parto na casa, onde tem a visita do enfermeiro, e que a equipe está ali para atender. Então, qualquer dúvida, qualquer momento complicado, tem o apoio da sua unidade básica mais próxima, daquela que você é atendida, que faz uma diferença muito grande. Se sentir amparado por uma equipe que está diariamente trabalhando com essa população,
onde está ali para te ajudar, fala, não se preocupe com isso, ou peraí, vamos resolver isso. Eu acho que dá um conforto muito grande para essa mãe, ou gestante, ou pedir para que eles tentem esse apoio mais do que eles já fazem. Eu queria também avisar que todas as equipes, né, as 10 unidades básicas de saúde que a gente tem, eles já estão com um folder informativo em mãos para os grupos que os enfermeiros têm na rede, com boas práticas de alimentação, amamentação, durante a gravidez e o pós-parto. Que isso é importante porque muitas vezes a mãe tá lá no postinho, está cansada, está esperando uma consulta, não tem muito tempo ainda de conversar. Leva um folder informativo, que eu acho que é importante, é esse aqui, ó. É importante porque no momento que ela esteja mais tranquila em casa, ela lê, gruda na geladeira, pede para o marido ler, para o filho mais velho se tiver. Que isso daqui é um apoio legal, porque às vezes a gente ouve muita coisa e não dá tempo de gravar tudo, eu entendo até. Então leva para casa e assim, desses virão outros, com outros assuntos pertinentes, né, a essa fase, que é importante a gente, às vezes, levar para casa para dar uma lidinha. Obrigada a você que acompanhou o programa Primeiríssima Infância de hoje e até a próxima oportunidade. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal apresenta. Dizem que o nascimento de uma criança é uma revolução na vida de uma pessoa. E nos primeiros meses a dependência é total. Para mamar, para estar seco e confortável, protegido das oscilações do tempo e dos barulhos excessivos, para se sentir amado e acolhido, ele vai precisar muito da mãe, do pai e dos outros adultos que estiverem ajudando. Aquele ambiente do útero, escurinho, aquático, climatizado, ouvindo o coração da mãe, com nutrientes chegando regularmente, tudo deixa de existir de uma hora para outra. São muitos estímulos novos. Ar, luz, som, frio, calor, fome. O cordão umbilical, esse elo vital de ligação com a mãe, é cortado e terá que ser substituído por um novo elo, o vínculo afetivo. Agora que mãe e bebê são dois seres separados, eles terão que ser unidos novamente por um novo cordão invisível e imaterial feito de amor e cuidado. Quanto mais forte ele for, mais fácil virá a independência da criança. Curioso, não? Boa tarde, tudo bem? Quer participar da brincadeira aqui? Temos aqui, obviamente, a figura de uma mãe, né? Ou de uma futura mãe, e aqui de um bebezinho, e em volta várias palavras, expressões que representam a ligação que se dá entre mãe e filho, né? O vínculo, como a gente chama, né? Eu queria que você escolhesse uma dessas palavras que melhor descrevesse a ligação que se dá entre mãe e filho. Quando a mãe amamenta um bebê, a primeira é o sintoma de que ele veio de você, né? Ele é seu, você tá, primeiro contato físico com ele é a amamentação. É pelo toque, na sua opinião, que a criança começa a se vincular e dizer essa pessoa aqui é minha, é minha mãe. Exatamente, é um deles. Sintonia, por quê? Mãe e filho é algo que não tem como copiar em outros relacionamentos. É uma sintonia bem diferente. Tem que amar muito. Tem que ter muita delicadeza para cuidar de um serzinho desse que está vindo ao mundo. E como é que você ama um ser tão pequeno assim? Com aconchego, acolhimento, colo, olho no olho. Então, no fundo, tudo isso aqui serviria para descrever esse vínculo, né? Exatamente. Morim, muito obrigado, viu? Valeu, Neguinho, Fica na paz. Obrigado. A questão do vínculo, as pessoas confundem vínculo com afeto, são duas coisas diferentes. Vínculo é o que a criança sente pela mãe, né, e fica nessa coisa que vai aparecendo, e o afeto é exatamente o que os pais dão para a criança, né, nessa linha que é importante pensar. Vínculo, a palavra em si, vem do latim vinculum, que significa união, atadura, de uma maneira que seja mais consistente. O ser humano é humanizado pelo vínculo. Se um outro ser humano não estiver ali vinculado,
de uma maneira consistente, afetiva, próxima, espontânea, coerente, esse outro ser humano, o bebê, por exemplo, não vai se instaurar psiquicamente. Ter só o cérebro bom não me garante sucesso. Eu preciso ter o cérebro, eu preciso ter informação e eu preciso ter toda esse acolhimento, né, esse abraço, essa continência afetiva que me permita desenvolver. Tem um autor que eu gosto muito, que era um pediatra famoso, que era psicanalista, que é o Winnicott, que ele tinha frases maravilhosas sobre essa situação. Por exemplo, ele falava uma coisa que perturba muito a gente, que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Ele falava que o bebê não existe sozinho. O bebê é ele e a sua mãe. Na verdade, o bebê até 6, 7 meses de idade, ele pensa, ou entende, ou aceita, ou imagina, são as hipóteses que a gente tem, de que ele é a continuidade daquele corpo que o cuida, principalmente se ele está amamentando. Todo vínculo é uma relação, entende? Mas nem toda relação é um vínculo. Para ser um vínculo precisa ser estável, duradouro, honesto, afetivo, significativo. Tudo bem? Prazer você, Anki. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Casa Ângela, como você veio parar aqui e o que esse trabalho significa na sua vida. Eu me identifico muito com o movimento pela humanização do parto e do nascimento, né, que aqui no Brasil é muito forte, né. A gente, assim, eu me formei na Alemanha. Toda a minha formação foi na Europa, né, onde a gente tem um modelo voltado muito às necessidades mesmo da mulher, da família, do bebê, né. E aqui no Brasil temos um modelo mais voltado às necessidades dos prestadores de serviço, né. Então, eu vim, na verdade, para ajudar, né, nesse processo que o Brasil está, mesmo de humanização do processo do parto e do nascimento. Com as mãos, né? Primeiro, tudo que ela quer, tocar com a boca, sentir esse contato. Tudo isso ela pode fazer. Doutora Anki, fale um pouco sobre o vínculo, né, a formação daquela ligação primordial entre mãe e filho, e em que momento da relação entre mãe e filho esse vínculo se forma? O vínculo real, visível, né, eu diria, começa na gestação, né? Mas se você considera a concepção também como um momento que tem a ver com o relacionamento, né, que a criança que está sendo gerada cria com sua mãe, com seu pai, eu diria que até antes da concepção, né? A partir do momento que uma mãe, uma mulher, um homem tem o desejo de ter um filho, já está se criando algo, um laço, né, invisível, né, com um ser ainda invisível, mas que lá na frente vai ajudar a criar aquele vínculo profundo e firme, né, que a criança precisa. Alguma coisa lá dentro de mim sempre disse que eu ia ser pai. E eu queria, no fundo, ser pai, de qualquer maneira. E algo que eu realmente queria de todo o meu coração, assim, abrir mão de tudo eu abriria para ser mãe, né? Eu acho que eu não seria feliz, porque a mulher, ela carrega nas tentativas de engravidar e tudo, eu acho que é muito maior para a mulher o desejo de ser mãe, porque desde a infância, a boneca, aquela coisa toda. Então, era um sonho muito acalentado. Tem sempre uma fala aí do povo, eu gosto muito das falas do povo, que diz assim: mãe é quem cuida, não é quem pare. Isso tem uma verdade subjacente da questão do vínculo e do apego. É isso que acontece. É por isso que quem adota um bebê e cuida bem é a mãe, realmente, porque ele vai fazer o vínculo com essa pessoa, né? Ô, Miguel! A gaiola nova. Trouxe uma gaiola nova para os passarinhos. Olha aqui. A gente sempre foi muito aberto à adoção, mas eu não consigo conceber
uma situação onde eu escolho alguém para ser meu filho. Aí eu disse assim, vamos no orfanato, vamos olhar para uma criança. Eu digo, eu no orfanato, olhar, eu quero aquela por isso, eu não quero aquela por isso. Era algo muito grande, muito importante para que ficasse nas minhas mãos a decisão. A gente passou tantos anos querendo e tentando e vendo 1000 possibilidades, tanto pela ciência como fazendo 1000 tratamentos. A Laura sofreu bastante, eu também, mas ela mais. E com os dois chegando assim de uma maneira tão inusitada, de 10 minutos de diferença, a notícia dos dois, 10 minutos de diferença, uma coisa tão incrível, que a gente disse, não, isso tem um significado. E não é uma coisa que eu posso dizer, então a gente disse, não, vamos abraçar essa causa, é um presente divino e a gente tem que abrir o coração. A gente, quando falaram da possibilidade, a gente deu sim, sem pestanejar. Agora de cabeça para baixo parado. Vai, João Miguel, tu também.